Olá, estamos começando mais um Pautando Esporte, novo espaço do esporte local na TV aberta de Juiz de Fora, canal 35 JF TV Câmara. Programas depois de exibidos sobem também para o YouTube, não só da JF TV Câmara, como do portal Toque de Bola. No programa de hoje vamos destacar o Tupi. Já tivemos oportunidade de conversar com os ex-dirigentes e também um responsável pelo departamento médico do clube, Dr. José Roberto Maranhas, ex-presidente do clube Auro Fortuna, sobre não só a queda do Tupi, mas o contexto dessa queda, essa eterna questão de cidade que não apoia, quais são os pecados do clube. E agora, neste programa, a gente está reunindo o Teófilo do Amaral Castelões Júnior, torcedor do Tupi, o Wallace Matos, jornalista convidado do portal Toque de Bola, o Bruninho Ribeiro do Globoesporte.com. Deixa eu cumprimentar primeiro o Teófilo. Muito tempo de arquibancada, Teó. Olá, Ivan, todo mundo, um prazer estar aqui, né? Poder falar do Tupi, que a gente sempre fala quando a gente encontra, né? Mas de arquibancada de Tupi eu comecei em 64, né? Então fazem 55 anos, né? 53 anos. Né? Fala um pouquinho desse primeiro jogo aí que você estava tentando lembrar. O primeiro jogo do Tupi que eu vi foi eu tinha 12 anos de idade e foi comemoração, se não me engano, foi um jogo comemorativo da Revolução, acredite isso. Foi um jogo que foi a seleção de Juiz de Fora contra um misto do Flamengo. E o meu cunhado me levou para ver, eu tinha 12 anos de idade, em 1965. Foi 31 de março. E o jogo foi 0-0, fui de bonde. É uma história, e daí começou a minha paixão pelo Tupi, né? Do Salles Oliveira? Salles Oliveira. Saiu de bonde da onde? Já que a gente Não, eu saí, ia de bonde do Alto Espaço, ele chegava ali, tinha um abrigo ali que chamava de Lermando Cruz, ali primeiro. Você atravessava um pouco, em frente ao Parque Alves tinha pegava um outro bonde para ir para Santa Terezinha. E, enfim, era de bonde que a gente ia, né? Era um tempo assim nostálgico, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade de pedir ao Teófilo, ao Theo, né? Para contar uma história que já foi crônica do Toque de Bola, um Tupi Bangu, lá no campo muito arejado, lá do estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Uma história incrível, entre tantas que o Theo tem para contar, desse tempo todo de arquibancada. O Wallace Matos, obrigado pela presença, mais uma vez discutindo o Tupi, Wallace. Isso, Ivan, a gente agora com o pessoal da arquibancada, eu me incluo, eu sou torcedor do Tupi de arquibancada, que passei para a crônica esportiva, e o representante legítimo da crônica esportiva aqui, o Bruninho. Tá certo. Bruninho Ribeiro, obrigado pela presença, jornalista do Globoesporte.com. A gente teve a oportunidade, Bruno, de conversar com dirigentes que ficaram muito tempo, né, no Tupi, e eles colocaram toda a posição deles em relação ao que consideram que realmente a cidade não abraçar o Tupi, e até o ex-presidente Auro Fortuna chegou a colocar que até repensar de continuar com o futebol profissional para o público médio de hoje. O Tupi não consegue levar 500 pagantes em média hoje ao estádio. Obrigado pela presença, Bruno. Olá, Ivan, um abraço para você, para todos os colegas aqui. Sempre muito bom, né, estar aqui para debater um assunto tão importante para Juiz de Fora quanto o Tupi. Acompanhei o programa com o Auro Fortuna, ex-presidente, o Zé Roberto Maranhas, que saiu nessa temporada, mas por anos esteve à frente do Galo Carijoá na direção do futebol, na vice-presidência, num cargo eletivo, inclusive, né? E é interessante essa entrevista que eles deram. Concordo com alguns pontos, discordo de outros, a gente vai poder trabalhar isso aqui no programa. Ô Theo, o Tupi, você pegou uma época que o campeonato regional era muito forte, né? Era muito forte. E era um campeonato que o Tupi era um time grande, né? Tupi, Tupinambás, Sport. E era um campeonato, assim, adequado para o Tupi, né? Vi grandes jogos, os times da região era um time forte. Você tinha, por exemplo, um time de Visconde de Rio Branco, era o Mário Buchardet, que foi uma época muito forte. O Vila do Carmo já foi muito forte também. Ribeiro Junqueira, que era um time de banco, né? Tinha um banco Ribeiro Junqueira de Leopoldina. Enfim, era um campeonato regional, mas muito disputado, né? Os clássicos, Tupi Sport, Tupi Tupinambás, era muito bom de ver, né? Eu era garoto, mas eram jogos melhores de ver.
né? Depois o Tupi, quando o Tupi subiu de patamar, quer dizer, o Tupi teve aquele lance de fantasma do Mineirão, que é uma época de jogos, não é nenhum demérito, né? Que eram amistosos e tal. Aí quando o Tupi foi disputar o primeiro campeonato mineiro, se não me engano, foi em 68, 67, assim, essa memória me falha um pouco. E aí o primeiro jogo do Tupi no Campeonato Mineiro foi o Cruzeiro no Mineirão. E o Tupi era praticamente aquele mesmo time fantasma do Mineirão, com algum outro reforço e tal que veio. E o Tupi tomou de 8-0 do Cruzeiro. Quando o jogo foi para valer, o Tupi tomou de 8. Que ele subiu o patamar, entendeu? Subiu o degrau. E é uma situação, Theo, que muitos torcedores mais antigos comentam, né? Que saudosista sim, né? Porque não saudosista, que era muito mais gostoso, né? O torneio regional com equipes da cidade, das cidades vizinhas, e que de certa forma, quando passou o Tupi a integrar o campeonato mineiro, né? E aos poucos esses torneios regionais foram perdendo perdeu totalmente. Teve uma época que o Tupi até chegou a disputar de novo, nos anos, se não me engano, no começo dos anos, no final dos anos 70. Teve um jogo, né, aproveitando também um pouquinho de contribuição de um jogo que eu lembrei, Tupi 1º de Maio. Isso, 1º de Maio de Miraí. E o Tupi também perdeu. Uma façanha incrível, o Tupi tinha essa condição de perder no tempo regulamentar, mas tinha outra chance, isso. E o nosso Tupi, que às vezes empolga e às vezes não, ele conseguiu, entre aspas, perder no tempo regulamentar, perder depois que o 1º de Maio de Miraí foi campeão. Eu lembro que era mas a gente tem que lembrar que o 1º de Maio era um time bom. Era bom. Era um time bom. E o estádio do Esporte lotado. Então, assim, é uma época que, assim, que deixa saudade, mas que passou. Pô. Então, o Tupi subiu o patamar, passou a disputar o Campeonato Mineiro. E aí, o Campeonato Mineiro, os jogos bons do Tupi, não era contra o Cruzeiro até contra o Atlético era, que o Tupi sempre foi uma pedra no Atlético, aqui em Juiz de Fora. Né? Com o Cruzeiro, o Tupi não consegue, é uma coisa impressionante. Mas com o Atlético, ele consegue enfrentar o Atlético aqui em Juiz de Fora. Né? Mas os jogos de Tupi Vila, Tupi Uberlândia, Tupi Uberaba, porque se nivelavam, né? Então são jogos interessantes, eram jogos bons de ver. Era, né? o campeonato do Tupi, era exatamente, era o campeonato do Tupi. Né? E aí você tem jogos maravilhosos contra esse time. Né? Tem um jogo que eu acho mais marcante da história do Tupi no Campeonato Mineiro, é um jogo Tupi e Valério Doce. 69. Que o Tupi estava perdendo até os 38 do segundo tempo, estava perdendo de 3-1. A torcida já xingando muito, acho que até cara de zona, não lembro. E aí já tinha bandeira no campo e tal. E entrou um personagem no jogo, que era um jogador que veio do Fluminense, chamado Oberdan, e o cara virou o jogo. Né? E o Tupi ganhou de 4-3 em 5 ou 6 minutos de jogo. Depois de muitos anos, eu morando em Belo Horizonte, eu jogando futebol amador e tal, a gente tinha um time lá, que era o Charlet, e eu pude encontrar com 2 personagens que participaram desse jogo, que era o Milton, centroavante, do Valério Doce, e o canhoteiro, que era o ponto esquerda. E foi uma festa de confraternização de fim de ano, e aí eu comentei com eles que eu estava nesse jogo. Cara, eles não acreditavam. Vem cá, o cara estava naquele jogo. E depois de muitos anos, eles lembrando daquela façanha, porque foi uma façanha, né? É um jogo memorável do Tupi, né? Enfim, é uma época boa. Que é uma época que o estádio não era um estádio confortável, você viu o jogo em pé. Tinha marquise também, né? Porque tinha marquise, o pessoal ficava em pé na marquise, mas você sentia cheiro de vestiário, cheiro de éter. Os caras machucavam, jogavam éter. Hoje a turma chama de futebol raiz. Mas é uma época, você ficava até no mesmo lugar sempre, né? Então, assim, eu não sou saudosista, mas a gente virou Tupi por causa disso. É verdade. Né? E o estádio hoje de Juiz de Fora, que eu acho, na minha opinião, já avançando, eu acho que é um elefante, nós temos um elefante branco dentro de Juiz de Fora, um estádio para 35 mil pessoas que vai 400, 500, né? Enfim, eu acho que perdeu um pouco a razão do Tupi daquela época, de time pequeno, né? Time que levava a gente no estádio, que é um estádio que, se você ver campeonato inglês de segunda divisão, que eu vejo tudo, você vai ver lá que tem estádio parecido com aquele Santa Terezinha antigo, né? com aquela meia água. O estádio que o Fluminense jogou recentemente pela Copa Sul-Americana, do Defensor também, né? Alambrado, arame farpado. Mas esse é o Tupi de antigamente. O Tupi de hoje, eu acho que a gente ouviu aqui, como o Kleber falou, ouviu o pessoal falando antes, né? Realmente ficou muito complicado.
ficou muito complicado, a cidade não abraça mesmo, a cidade não abraça. Eu tive o cuidado quando eu recebi esse convite de fazer um pequeno levantamento, vou até me dar licença. Com certeza. Por exemplo, na Série B, 2016, né? 2016, dos 8 menores públicos da competição, o Tupi registrou 4. Cara, não dá, é impossível. Aí você tem a média do público na Série B aqui em Juiz de Fora foi 1.161, um estádio para 35 mil pessoas. Só que essa média é 1.161 porque o jogo do Vasco deu 11.317. Então, desses 11.317, 10 mil era vascaíno, com certeza, porque o Tupi sempre foi 1.100, 1.200, 1.300, não passa disso. Histórico, de 200 anos, sempre foi assim. Então, o Campeonato Mineiro desse ano, Tupi Bernardes, 699, Tupi Caldense, 425, Tupi Patrocinense, 330, Tupi Atlético, 3.096, o Atlético Mineiro, 3.096, Tupi Boa Esporte, 146, e Tupi Democrata, 816. A média foi 1.108. Se tirar o Atlético da média, cai para 603. Aí eu tive cuidado de curiosidade de entrar na Federação Mineira e pegar o borderô dos jogos. Tive cuidado de fazer isso. O único jogo que deu lucro foi o Tupi Atlético, que deu 65 mil reais de lucro. Todos os outros jogos deu prejuízo, déficit. 8 mil, 9 mil. Resultados de receita de bilheteria do Tupi no Campeonato Mineiro positivo foi 25 mil reais. 25, 625, 70. Por quê? Porque teve o jogo do Atlético. Um jogo que... Mas 25 mil reais, pelo que nós vimos falar aqui, não paga um quarto da folha de pagamento do time. Então não tem receita de bilheteria, não existe. A cidade não abraça o time, não tem jeito. O estimado que o Tupi gasta, por exemplo, com jogos dentro de casa é 12 mil reais por jogo. Né? Foi dito na semana passada, na última coletiva que a gente foi. Quando a diretoria, o Jarbas, diretor financeiro, revelou esse número de 12 mil reais por jogo em casa, com o pessoal, com hospedagem, aquela estrutura do jogo inteiro. Você vê, com 25 mil reais você paga 2 jogos de casa, né, de lucro. Realmente é algo difícil, mas como a gente mesmo discutiu, foi difícil sempre. E sempre se conseguiu fazer esse campeonato. O Tupi tem esse histórico, né, Bruno, desse reerguimento, né? Agora em outros tempos. Você acompanhou também a coletiva como nós acompanhamos do Tupi, já enfatizamos no programa anterior que a gente fez um convite ao diretor de futebol Nicanor Pires, também à presidência do clube. O Nicanor optou por não comparecer, alegando que tem sido ameaçado por torcedores. E essa questão que o Auro Fortuna colocou também, de que já chega a se repensar, já foi discutido em outras oportunidades, se está valendo a pena e manter esse futebol profissional. Bruno, o que você pode trazer, você que também tem o hábito de frequentar treinos, não diariamente, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana, quando o Tupi está em competição? Olha, Ivan, primeiro assim, é triste ouvir de um ex-presidente, no caso o Auro Fortuna, que é preciso repensar se vale a pena, digamos assim, em termos financeiros, dar continuidade ao futebol do Tupi, um clube centenário cujo carro-chefe é o futebol. Mas eu não acho que ele está de todo errado. Acho que tem algumas situações que a gente tem que avaliar e ponderar, mas é uma situação de quem corre as ruas de Juiz de Fora. A gente está sempre aí andando de táxi, andando de ônibus, indo a festas, barzinhos. As pessoas às vezes que sabem que nós trabalhamos com isso, trabalhamos com esporte, fazem afirmações, ponderações, questionamentos, muitos na hora a gente não consegue responder e vira pauta, né? Minimamente para a gente eliminar qualquer situação de fato ou boato. Mas independente de ser fato ou boato, Juiz de Fora, de uma forma geral, inclusive por esse aspecto que eu estou trazendo aqui agora, traz uma nuvem de desconfiança sobre o Tupi, que vem de muitos anos, de algumas gestões, e eu acho o mais grave do que o próprio rebaixamento do clube e os motivos técnicos e administrativos do ponto de vista do futebol, contratações aqui, perda de jogador por lesão,
é esse questionamento que a gente levantou, inclusive, na coletiva que aconteceu na sede social, de questão do Tupi se preocupar ou não em mostrar-se transparente. Na última temporada e nessa temporada, a gente viu times que estão há menos tempo nos seus esportes. O JF Vôlei é um caso, que caiu para a Superliga B. E o Tupinambás, que depois de 9 temporadas, 9 anos, voltou ao futebol profissional, eles convocaram a imprensa para a apresentação das contas. Inclusive, os dois deveram, né? Apresentaram um déficit nesses balanços. E o Tupi, quando a presidente Miriam Fortuna, quando questionada na coletiva, ela respondeu que não tinha os dados no momento atuais do Tupi, inclusive 2018 realmente não está fechado, existe a questão dos acertos a serem feitos, só que ela disse que se tivesse com os números em mão, não repassaria, porque pelo estatuto não é obrigada a divulgar para a imprensa. E realmente ela não é obrigada a divulgar, mas quando você dá uma declaração dessas oficial, o recado que você passa é que você não sente a necessidade de mostrar esses números à imprensa. E aí ela disse que os balanços estavam no site da Federação Mineira, qualquer um poderia acessar. E, obviamente, jornalista é curioso, né, Ivan? E tenho certeza que o Wallace fez esse trabalho. Outros colegas sei que fizeram esse trabalho também. Primeira atitude foi ir ao site da federação. E a gente observa que nos últimos anos, o Tupi até a gravação desse programa aqui, o Tupi só tinha publicado o balanço da temporada 2016. O atual seria da temporada 2017. E aí a gente vai dar uma olhada também nos outros clubes, né, da nossa região. O Globoesporte.com, Zona da Mata, ele acompanha os clubes das outras regiões, da região, né? O Tombense, que tem uma situação financeira muito diferente do Tupi, até uma gestão muito diferente, porque é um clube empresa, tem mais facilidades, tem todos os balanços. E o Tupinambás, curiosamente também, tem os balanços desde que voltou ao futebol profissional publicados. E aí a gente fica um pouco naquela. A presidente disse que estava no site da federação, para quem publicizado, digamos assim, e não está. Né? Talvez, Bruno, Wallace, Theo, a gente vai voltar daqui a pouquinho no segundo bloco. Parece, né? A gente tem um pouquinho mais de experiência, o Wallace, o Bruninho também, jovem mais experiente. O que nos parece nas coletivas é que o Tupi, até em função do que disse o Áureo, do que disse o Dr. Maranhas, ele já fica numa posição de que ninguém ajuda. Então, quando vem uma pergunta dessa, eles chegam até a se ofender, né? Tipo assim, poxa, ninguém me ajuda, agora vocês ficam pedindo para a gente mostrar as contas. A gente percebe que já na coletiva há uma reserva, né? Há uma muleta. Então palavra é uma muleta. Acaba criando com a imprensa uma hostilidade até desnecessária no caso, né? Mas vai falar, eu assim, não sou um profundo conhecedor, mas me parece que existe uma obrigatoriedade dos clubes profissionais, eu não sei se é no estatuto do torcedor ou quem participa de campeonato de patrocinado pela CBF, assim, não sei a legislação, que são obrigados a publicar o balanço auditado até março, parece, até uma data que é obrigado a publicar. É obrigado a publicar. Senão ele incorre lá em algumas sanções. Enfim, que eu acho que é o seguinte, se o Tupi não tem publicado o balanço, ele está incorrendo enfim, ferindo legislações e tal. Então, eu acho aqui também, se tem um conselho fiscal, se tem lá, quer dizer, quem tem que auditar, quem tem que aprovar balanço, o clube, eu não sou sócio do clube, eu sou torcedor de arquibancada. Então fica difícil para mim. Você quer ver um bom time, né? Eu quero ver o time jogar, pô. Agora fica difícil para mim analisar balanço, não sei o que e tal. Mas tem gente para isso, tem um conselho fiscal, tem lá os patrocinadores, enfim, tem toda a legislação para isso, né? E o clube é obrigado a seguir isso. Se não está seguindo, ele está ferindo. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar esse debate, colocar o Tupi, né, em pauta novamente com os nossos convidados no segundo bloco desse Pautando o Esporte. Até já.
Estamos de volta ao segundo bloco do Pautando Esporte, já que a gente falou que o Theo ia contar essa história lá do Bangu e Tupi, que foi uma crônica do toque de bola. Eu aproveito para contar como é que foi. Foi lá no estádio do Moça Bonita. Foi um campeonato, Copa Brasil. Tupi Bangu era uma quarta-feira à tarde. E Bangu, o lugar mais quente do Rio de Janeiro, né? E eu trabalhava no prédio da Central do Brasil, na estação da Central do Brasil mesmo. E aí eu falava, vou ter uma reunião fora. E aí fui pro jogo, peguei um trem. Nunca reunião com 22 pessoas, 25 contando trio de arbitragem. Aí eu fui pro jogo, aí desci até na estação errada, porque o campo não é em Bangu, o campo é em Padre Miguel, um pouquinho antes, uma estação antes, eu fui e voltei e tal. Enfim, cheguei lá no estádio para comprar o ingresso. O jogo era 3 horas da tarde e Bangu estava 40 graus, sei lá, uma sensação de 50. Térmica de 80. E aí eu fui comprar o ingresso, o cara falou, não, o ingresso é lá do outro lado. Eu falei, mas eu sou torcida do Tupi. O cara falou, não é possível, torcida do Tupi, numa quarta-feira aqui. Aí abriram, o cara me vendeu o ingresso, abriram um portão para mim, eu entrei e fiquei lá naquela arquibancada, de vez em quando fazia um jogo do Tupi, fica arquibancada uma geral, um calor absurdo, né? E o Tupi ganhou de 1-0, gol do Marinho. Gol do Marinho. Tinha empatado 2-2 na ida. Isso, e ganhou de 1-0 lá. E era tão quente, porque aí tinha uma bica atrás, uma água caindo atrás assim, da geral. E no intervalo eu fui lá e entrei de roupa e tudo, cara, para tentar amenizar o calor, né? Enfim, e aí acabou, e quando acabou o jogo eu estava completamente seco. O Tupi ganhou de 1-0, eu voltei, ainda cheguei ainda no final do expediente, 6 horas da tarde. Perguntaram como foi a reunião? Não perguntaram, não. Depois, agora, foi eu tô boa, cansado, né? da história. Né? Foi positiva. Tem uma outra que, uma vez eu estava com minha mulher, meu pai, minha mãe, a gente estava no Rio, em Niterói, na casa da minha irmã, e o Tupi jogava com a América Mineiro aqui no campo de esporte. E eu estava lá na praia, em Niterói, uma praia chamada Camboinhas, que é uma praia oceânica de Niterói e tal. A gente estava lá e tal, quando deu meio-dia, rapaz, eu falei, não aguento, vou ter que ver o jogo. Mas, aí eu falei, vambora. O que que eu? Não, vambora, quero ir embora. Aí a minha mulher, a Zélia, eu falei, eu quero ir embora, que eu quero ver o jogo do Tupi. Ela falou, não acredito. Eu falei, não, eu quero ver o jogo. Aí fomos para casa da minha irmã, meio-dia, saímos de Camboinhas, ela morava em Santa Rosa, fomos lá, meu pai, minha mãe, vamos embora. E, pô, tinha um Passat, eu vinha 200 km por hora nessa estrada aí. E quando ninguém dava uma palavra no carro, minha mãe, meu pai, todo mundo, quando chegou perto de Três Rios, meu pai falou assim, mais vale um gosto do que um tostão no bolso. Eu falei isso. E eu cheguei na hora do início do jogo ali. E o Tupi ganhou, acho que de 1-0, gol do Osmar Bueno, um negócio assim. Essa foi compensada. Tem várias histórias. Eu também fui a Bangu, mas por incrível que pareça, no dia que eu fui, choveu e nós quebramos, nós não. O ônibus. Nossa! O ônibus quebrou, que estava a torcida do Tupi. É aquela história que o Tupi manda o ônibus resgatar. Eu era um dos torcedores que estava sendo resgatado pelo ônibus do Tupi. Operação Resgate. É verdade. E ficamos depois do jogo 0-0 com o Bangu em Moça Bonita. Por incrível que pareça, não estava quente, mas chovendo, sim. Ficamos até quase 11 horas da noite esperando o resgate vir de Juiz de Fora. E a gente já citou em outras oportunidades, que a gente percebe muito, Bruno, também, o torcedor de Juiz de Fora que não mora aqui, né, que o torcedor está trabalhando por algum motivo, ele fica mais envolvido, ele fica talvez até mais indignado, né, com as coisas que acontecem quando tem um insucesso do Tupi e se emociona muito mais também quando tem um acesso. Você também percebe isso? Percebo isso, sobretudo pelo acesso que temos hoje às redes sociais, né, vários grupos, Facebook, as próprias pessoas, né, até que têm uma certa proximidade conosco, nos procuram saber como é que tá, procuram saber dos bastidores. Obviamente nem tudo a gente pode revelar porque talvez seja objeto de apuração e de próximas matérias, mas eu sinto realmente um carinho grande de torcedores que estão fora e se não viveram exatamente a mesma época do Teófilo, viveram momentos semelhantes, né? Momentos que eu não vivi como torcedor. Eu comecei a frequentar estádio para jogos do Tupi no fim da década de 90, inclusive o Salles Oliveira foi reaberto naquela época, tinha muitos jogos legais. Do estádio municipal da Azar, lembra? Mas eu acho que isso é saudade da cidade. Ela não se resume ao futebol. De maneira geral. De maneira geral. Pode ser. Eu quando saí de Juiz de Fora, eu fui para Belo Horizonte uma época,
eu tinha tanta saudade de Juiz de Fora, que às vezes eu ia para a rodoviária, cara, para ver um monte de Juiz de Fora chegar. Chegava lá na rodoviária para ver se tinha alguém conhecido. Entendeu? Assim, E essa questão, gente, de tão colocada de abraçar o torcedor, o que vocês acham? E a gente coloca para os dirigentes, para os ex-dirigentes também, qual a parcela que vocês têm nisso também de responsabilidade? A cidade não abraça, mas o que o clube pode fazer para receber esse abraço? Olha, eu tenho uma opinião muito particular, porque no programa com o ex-presidente Áureo e com o Maranhas, parece, as declarações deles mostram que talvez a culpa seja, ou esse afastamento seja muito por parte do torcedor que não vai ao estádio. Os números estão aí nos últimos anos, depois a gente até volta nesse assunto se der tempo, mas eu considero a relação com o torcedor uma relação de mão dupla. Ela não é uma relação em que o torcedor tem que tomar a iniciativa ou o clube tem que tomar a iniciativa. O Tupi, nos últimos anos, eu até peguei esses números, à época, recentemente, né, para até indagar pessoas do clube a respeito da presença de público nos estádios. Se a gente pegar jogos com a mesma aparência, por exemplo, jogo Tupi e Fortaleza do ano passado, o jogo do acesso. Tupi teve cerca de 4.000 pagantes no estádio. Em 2015, contra o Asa, primeiro jogo do acesso, jogo importante, Tupi uma grande campanha na primeira fase. Tupi levou 3.600, mais ou menos, torcedores pagantes. E aí a gente pega para perceber, apenas uma temporada antes, o Tupi levou mais de 16 mil torcedores para ver Tupi e Paysandu. Você vai falar, não, tudo bem, tinha uma galera do Paysandu, mas também tinha a torcida do Fortaleza. Né? 2-3 anos depois. Tem o próprio, um pouco mais atrás, o Santa Cruz, né? Que foi exato. Um 16 jogo mil de pessoas, título. 14 E mil. lembrando, eu tive uma curiosidade, porque você pensa, aqui deu muito público, um ano depois não deu. Fui olhar o preço médio do ticket, que está muito na moda hoje a gente fazer esse tipo de conta. O famoso ticket médio. E eu acho, exato. E aí eu pensei, poxa vida, o jogo do Paysandu deve ter sido um ingresso médio baratíssimo para torcedores lotarem assim em relação ao jogo do Asa, que foi no ano seguinte. Para minha surpresa, depois vocês podem até fazer as contas, o ticket médio do jogo com o Asa de Arapiraca, que foi o menor público entre os três, foi R$ 15,05. Fiz essa conta. E o jogo entre Tupi e Paysandu teve R$ 24,60 o ticket médio, ou seja, muito mais caro. E a galera foi. Então, lógico, tem a crise financeira, o país passou por momentos, digamos, de problemas financeiros, ainda vivemos esses problemas, mas é um bom indicativo do desgaste da relação entre Tupi e seu torcedor. A situação do Cruzeiro esse ano, da tentativa da mudança do mando de campo, que já foi muito falado no outro programa, e eu também acho que foi muito mal conduzido, porque você não pode tomar uma decisão dessas sem ter garantias que o respaldem, que o deixem bem. Ou sem expor essas garantias, né? Sem Às expor. Vezes o clube até teria, mas não quis manifestar. Me lembro que a notícia veio à tona de forma quase oficial no domingo, o jogo era na quarta, na segunda teve a coletiva pela manhã, e o Tupi disse que era uma possibilidade, igual você disse no outro programa. Então não era uma garantia. Podia dar certo, podia dar errado. E o torcedor que já estava... Temos R$500 mil para fazer o jogo em Belo Horizonte. O Tupi que estava já, digamos, sem razão, entre aspas, com o seu torcedor, aí o torcedor cai em cima mesmo. E momentos depois, horas depois, teve a reunião na prefeitura. Então o prefeito Bruno Siqueira se reuniu com a presidente Miriam, e aí o jogo voltou para Juiz de Fora, porque o jogo havia sido confirmado. Isso foi, só para contextualizar, né? Foi numa segunda de manhã, essa reunião na prefeitura foi no final da manhã, e o jogo já seria 2 dias depois. Né? Exatamente, menos de 48 horas para o jogo. Então, ou pouco mais de 48 horas para o jogo. Então, esse desgaste vem dos últimos anos, ele não é, digamos, por acaso, alguma coisa aconteceu. E assim, Juiz de Fora tem mais torcedores que torcem para os clubes do Rio, sempre teve isso. Inclusive quando o Tupi colocou 15 mil pessoas contra Paysandu, contra Santa Cruz, cerca de 12, 13 mil final da Série D. Então assim... sempre teve isso, sempre vai ter. Isso aí Você que já viu tantos soerguimentos do Tupi, vamos considerar assim, reconstruções,
em épocas diferentes, por isso também que a gente convidou para você dar esse testemunho. Nesse momento, depois de tanta coisa que o Tupi já passou, como a gente comentou, disputava local, regional, foi para o Campeonato Mineiro, jogado às feras, né, entre aspas, e esse momento de hoje, como que você acha que pode ser esse soerguimento novo, soerguimento do Tupi para sair de uma D, buscar uma C? Eu acho o seguinte, a questão financeira é crucial, né? Mas o Tupi ainda tem um campeonato em nível nacional para disputar, que é a Série D, né? O Tupi teve durante os últimos anos entre os 60 maiores times do Brasil. Continua no ranking, né? Hoje em dia no ranking é o número 43, deve dar uma caída. Mas ele tinha um campeonato entre os 60, campeonato com calendário. Hoje tem um calendário que pode ser curto, né? Que vai para grupo, não sabe como é que vai ser. Né? Mas são os 4 times, né? 4 times, ficar um ou 2, pode ser só 6 jogos. Enfim, mas eu acho que é o seguinte, é meio Fênix mesmo, dá para ressurgir da cinza, como sempre fez. O Tupi já fez isso. Já fez isso várias vezes. Teve época que o campo do Tupi tinha festival de futebol como campo de várzea. Eu joguei muitas vezes no campo do Tupi com o festival pagando para jogar. Depois veio o Maurício Batista Oliveira e tal. E aí, eles citaram, os dirigentes, né, que nós convidamos no programa anterior, citaram que talvez a solução seja voltar tudo para Juiz de Fora novamente, pegar jogadores aí dessas competições. Isso não existe, não consegue. Juiz de Fora assim, tem pouco, se você pensar historicamente, Juiz de Fora tem poucos jogadores consagrados a nível nacional. Zé Carlos, Andrade, fala outra aí, não tem. Tem grandes jogadores locais. Não tem, sempre trouxe de fora, mesmo quando tinha o Tupi naquele time. Essa não é uma questão de momento, então? Não, acho que não. Até porque, ele falou, o campeonato, a categoria de base, exige uma série de cuidados e tal, que não vai conseguir. Hoje em dia, o clube maior, ele tem uma estrutura muito melhor de base e ele utiliza esses clubes do interior uma espécie de categoria sub-14 deles, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive um dos escândalos que estourou foi em Belo Horizonte com a base do Cruzeiro e América, sobre crianças morando em condições muito ruins, apostando no sonho de ser um jogador de futebol. Hoje em dia, para você ter um atleta de menos de 14 anos é bastante complicado fora da própria casa dele, digamos assim. Então esses clubes do interior funcionam com essas categorias de base e aí a partir dos 15 anos o atleta que demonstra mais talento é filtrado por esses grandes clubes e acaba indo lá jogar. A gente acaba também, Theo, não sei, o Bruno também, o Wallace, a gente cita a base para citar, porque quando a diretoria a público vem, né, no caso o falar que não tem dinheiro, que personificou muito o futebol nele, e admite que o principal problema foi falta de comprometimento, aí dá margem para a gente. Ivan, e até financeiramente. Mas olha só, Ivan. Falta de comprometimento citado por ele de alguns jogadores. Desculpa, a Copa de São Paulo, de futebol júnior, que agora nem sei como é que chama mais, tem 40 anos, o Tupi nunca disputou, e há 40 anos atrás o Tupi já teve várias fases boas, nunca disputou uma Copa São Paulo. Que tem time de Rondônia, Roraima, Amapá, e o Tupi o grande problema da Copa São Paulo nunca disputou. É o dinheiro, né? É o investimento que você tem que fazer. Mas tem gente que viaja de Roraima 5 dias num ônibus escolar para jogar a Copa São Paulo. Tem histórias. O Tupi nunca conseguiu disputar uma Copa São Paulo. Não consegue disputar um Campeonato Mineiro, que é aqui. Então eu acho que não passa por isso aí. O que eu acho, a minha preocupação, assim, sou Tupi, quem é Tupi acho que é doente, eu sou Tupi doente. Então, assim, a preocupação é com a perenidade do time, né? O clube está lá perene, tem um patrimônio bacana, igual o presidente falou aí e tal, mas o time, eu não torço pelo clube, eu torço pelo time, porque eu não sou sócio do clube. Você não quer saber da Assembleia, você quer saber eu quero o time. Então, assim, eu posso até ser, assim, não ter contribuído com nada. Eu já fui sócio torcedor, já comprei camisa, todas as promoções que tem, eu estou dentro e participo daquilo que me cabe. Né? Agora, eu não vejo, ele falou de marketing, né? Eu já fui em vários eventos para tudo quanto é lugar no Brasil e no mundo. Né? Você vê jogos de tênis no Rio de Janeiro que não tem público. Não tem público. O que eles fazem? Pega aquele monte de colégio e enche a arquibancada. Entendi. Então o Tupi não faz um trabalho de novos torcedores. Não existe isso. Isso é simples. É ir num grupo escolar, nesse jogo aqui vai
Vai o grupo escolar tal, põe a molecada numa área separada lá, com segurança, e leva a molecada para tentar fazer um novo torcedor. Se você não quiser dar gratuidade, você tem preços módicos. Hoje em dia não precisa, né? Hoje em tem dia, questão de até 12 seguro. anos, tem questão de seguro, tem questão de seguro. Não, o vôlei municipal já não paga mais. Por exemplo, pagando, mesmo que não tenha carteirinha, Sim. estudante, você pode fazer um preço módico. Em 2014, a gente falou agora há pouco do público, Tupi Paysandu, o Tupi fez vários ingressos. Com a preço de 1.500 ingressos foram vendidos a preço de R$1. E eu recebo, às vezes eu estou no jogo Tupi, eu recebo mensagem no meu celular, assim, falando assim, já sei onde você está. Porque tu sabe que eu vou estar lá mesmo, sabe que eu vou estar lá. Pô, você é maluco, você deixar a sua casa. Porque lá no estádio, você vai no estádio de fora, que eu acho que é um elefante branco, você vai, eu senti calor demais, ou frio demais, porque lá é frio demais, ou chuva. Você pode escolher. Então você não tem um conforto para ir lá. Você vai subir uma rampa absurda, entendeu? Você vai no Rio Open de tênis, que é plano, que é no Jockey Club, você chega na entrada, tem um monte de carrinho. Não estou falando que tem que ser isso aqui, não. Eu estou falando do conforto do torcedor. Um meio de caminho entre o futebol e o tênis. Mas você entra num carrinho elétrico, o cara te leva. Tem pessoas que... quantas vezes eu estou subindo aquela rampa ali, que não é fácil, né? 2 horas da tarde, um calor, subindo aquela rampa, e tem um cara com necessidade, o cara subindo de muleta, já vi isso várias vezes. A cerveja que ele falou, qualquer lugar do mundo vende cerveja no estádio, é um atrativo, cara. Tem que vender cerveja no estádio, agora tem que pôr polícia para controlar, entendeu? E renda extra, eu vou de carro, eu paro o meu carro lá fora, quando eu vou sair do clube, eu tenho que dar do jogo, eu tenho que dar R$2 pro cara. Às vezes tem que dar 5, eu não troquei, esqueci, tem que dar 5. O clube tinha que fazer aquilo ali uma fonte de renda, cara. Mineirão, antigamente, você entrava com carro, você pagava R$1 ou R$2, um tiquezinho que dava na hora ali. É renda. Hoje em dia o estacionamento também é absurdo. É explorado pelo Mineirão e é um preço de estacionamento. O cara, assim, você pode, o teu carro, se for de ônibus, eu tenho gratuidade. Mas tem gente que já foi de ônibus também. Vai de ônibus, vai pagar, quanto que é? R$7 ida e volta. Paga 3 pro clube para parar o carro ali, pô. Mas senão você tem que dar para um cara que te explora. O clube que explora aquilo ali, pô. Mas acho que até mais importante até do que... Essa discussão é bem ampla e é importante. Lógico. Agora, o clube ele não pode sentar numa banqueta assim, e ir a coletivas e falar que simplesmente a cidade não abraça. Se ele não abrir os braços para receber o abraço. Assim, eu acredito que é o que a gente está discutindo aqui. O clube, evidentemente, ele sente falta do seu torcedor, mas em algum momento ele o perdeu. E aí ele vai esperar o quê? Vai esperar o seu tem fim? que tomar ações. Agora mais uma também geral, né? Lógico. Os meninos hoje eles não são, alguns são, mas eu sou Real Madrid, eu sou Barcelona, então é um desafio que todos estão enfrentando. O que dirá? Mas eu acho o seguinte também, eu acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa e tal. Você abre um jornal de Juiz de Fora, você vê uma ou 2 páginas trazendo notícias do Flamengo, Fluminense, do campeonato, sei o quê, papapá. E do Tupi tem uma nota lá, uma coisa pequena. Talvez o clube não seja aberto. Aí é uma outra questão também que a gente já atua na questão daquele biscoito, né? Quando a gente coloca há alguma cobrança de você não colocar o nacional. Aí quando você coloca o nacional, é o mesmo dilema que o Tupi fala aqui. Eu estou falando como leitor e como leitor de notícias do Tupi. Eu já sei por quê. Eu busco no seu site, enfim, né, no Globo.com que a gente busca. E tem uma outra situação também que é importante, eu não sou contrário ao clube fechar treinos. Eu acho que o treinador ele tem que ter a sua privacidade se quiser ter. Liberdade de metodologia. Exatamente. E eu nunca reclamei a esse respeito. Eu acredito que o Wallace também não é um direito que o técnico tem. Eu até reclamo, mas mais por ser torcedor do que propriamente pela função jornalística. Mas tem uma situação curiosa, assim. O clube não pode reclamar da gente buscar informação nos meios que temos. E também não pode reclamar tanto desse espaço menor, porque a gente sabe também como funciona a paginação, questão de jornal. Você não vai ter foto.
dificilmente você tem foto da atividade fechada, né? Eles liberam os 15 minutos do aquecimento, mas muitas vezes também nem isso é liberado. A gente viveu momentos aqui no Tupi nos Foi últimos completamente anos, fechado. e que em alguns jornais, até na internet mesmo, o Tupi perdeu um pouco espaço de mídia. E são contradições, né? Para terminar agora, queria uma opinião de cada um para fechar. É contraditório, não é a questão, até os dirigentes colocaram isso no programa anterior. Quando o Tupi cai, fica todo mundo em cima do Tupi, mas é porque realmente o questionamento é maior. Ao mesmo tempo, não é o fechamento do treino em si, mas é a hostilidade que a gente percebe quando vai à cobertura de um treino. Eventualmente eles dizem que para você fazer entrevistas 10 horas, você chega 15 para as 10 e eles saem do vestiário 11h15, 11h20 da manhã. Então, como se todos estivessem à disposição. Agora, chega a ser contraditório quando numa coletiva de meia-culpa, né, ele coloca, o diretor do futebol, que faltou comprometimento quando a imprensa não teve acesso a parte dessa falta de comprometimento. Então fica um pouco dessa contradição. A imprensa poderia, né, tão questionada, ser parceira do clube nisso. Ele falou que houve atrasos em viagens, atrasos em treinamentos, mas a imprensa com acesso restrito, ninguém pode despencar de uma redação para chegar lá e ter a porta fechada e fazer flecha lá do lado de fora. Então são algumas contradições. E só um dedinho de parabéns, né, digamos assim, para a imprensa em geral da cidade, porque temos escutado muito que não só no âmbito municipal, viu? No âmbito nacional e até mundial, que a imprensa, os jornalistas são inimigos. O jornalista tem que ser inimigo ou amigo de ninguém, ele tem que fazer o seu trabalho. Se a notícia é boa para o clube ou ruim para o clube, está dentro da apuração do objeto de cada pauta, mas o que temos visto são matérias até de aprofundamento aqui na cidade. A imprensa de Juiz de Fora é muito boa, não precisa nem falar dos caras que já estão na mídia aí há tanto tempo aí, caras daqui, se o futebol de Juiz de Fora talvez não revele tantos jogadores assim de nome nacional e internacional, a imprensa juiz-forana tem vários nomes por aí e não é tratando o jornalista como inimigo ou como causador de problemas que a imprensa não causa, que o clube vai sair do limbo, que vai conseguir, nenhum clube, nem estou falando só de Tupi, de uma maneira geral. Obrigado, Bruno. Por nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar desse assunto tão importante quanto o Tupi. Tá legal, Bruno Ribeiro, do Globoesporte.com, e é simples, se o clube se sente atingido por alguma publicação, tem todo o direito de questionar, publicar. Wallace, obrigado pela presença. Obrigado, Ivan, obrigado aos amigos e vamos continuar, porque esse assunto não vai morrer, a gente não quer que ele morra, na verdade. Theo, muito obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço, Ivan. Oportunidade boa, a gente sempre está conversando e a visão minha é de longe como torcedor e quero que o Tupi mais uma vez se reerga aí, né? É verdade, vamos torcer sim, porque a gente gosta do Tupi, gosta do futebol da cidade. Com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, da Hiperro Embalagens, da Faculdade de Educação Física, a FAEFID da UFJF, do Ibitipó Off-Road, da loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora e da Prefeitura de Juiz de Fora, estamos concluindo mais um Pautando Esporte. Até a próxima!